Olá, meus amigos. Voltei faz alguns dias de um curso de meditação que se chama Vipassana e algumas pessoas têm me perguntado como é que foi a experiência e eu resolvi gravar um vídeo aqui, compartilhar, porque eu acho que os aprendizados que eu tive lá, algumas experiências que eu tive lá, podem ser úteis para algumas pessoas. E foi um curso assim muito intenso, é um curso residencial onde a gente fica 10 dias no local, em silêncio e meditando por volta de 11 horas todos os dias, né? Então tem os intervalos para as pessoas se atenderem, né? Se alimentarem, ir no banheiro, tudo mais, dormir pouco, algumas horas à noite, mas são 11 horas de meditação todos os dias durante 10 dias. E assim, o Vipassana, que é o nome dessa técnica que a gente aprende nesse curso, Vipassana significa ver as coisas como realmente são. E é uma técnica de meditação que foi descoberta pelo Buda Gautama, conhecido, né, como o Buda, mas na verdade Buda não é ele, né? Buda é qualquer pessoa que chega na iluminação. Esse é o conceito de Buda. Então ele é o Buda Gautama, o Siddhartha. E ele descobriu essa técnica de meditação há cerca de 2.500 anos. E essa técnica tem o objetivo de levar à iluminação, né? Segundo eles, a conduzir a pessoa à iluminação, à libertação de todos os sofrimentos. E isso acontece através da erradicação das impurezas mentais. Então, parte-se dessa premissa, né, de que o sofrimento humano ele tem origem na mente, nas impurezas mentais. Nós criamos o sofrimento através das nossas impurezas mentais. E através da erradicação dessas impurezas é que a gente se liberta de todo o sofrimento. Então, é uma linguagem que eu estou falando assim, primeira vez que eu falo com essas palavras, porque eu estou muito influenciado ainda pelas coisas que eu aprendi nesse curso, então estou compartilhando com vocês e aos poucos, naturalmente, eu vou assimilando isso e vou incorporando isso junto com outro vocabulário que eu tenho nas outras coisas que eu gosto de ensinar, né? Mas fez muito sentido para mim, fez muito sentido para mim. Eu senti vivencialmente essa experiência. E o Vipassana é um caminho de autotransformação através da autoobservação. Ou seja, através da autoobservação, a observação de si é que a gente consegue dissolver as impurezas mentais. E essa é a essência, segundo o professor, que é o Goenka, segundo o professor desse curso do Vipassana, essa é a essência dos ensinamentos do Buda. A autopurificação através da autoobservação. Então, esse é o trabalho muito intenso dessa técnica de meditação, a autoobservação, que é diferente de muitas outras técnicas de meditação que a gente pode fixar a nossa atenção em algum objeto externo, em alguma entidade, alguma pessoa que a gente considera santa, ou em alguma música, alguma imagem. E isso tem muitos benefícios, né? Cada um é que sabe os benefícios que tem com a sua prática meditativa. De pacificação, de harmonização, de, né, sentir mais tranquilidade. Mas essa técnica do Vipassana tem um diferencial que é a gente colocar a atenção não em algo externo, mas sim em nós mesmos, na autoobservação, no que acontece no nosso corpo. E assim, eu já percebia, eu já tinha essa noção, mas com esse curso de 10 dias meditando, isso fez mais sentido para mim.
isso ficou mais evidente para mim. Essa interconexão profunda que existe entre a mente e o corpo. A mente e o corpo estão profundamente interconectados. E tendo uma experiência dessa imersão que eu tive a oportunidade de ter, a gente pode vivenciar isso, pode perceber esse fenômeno. É um fenômeno físico-mental. É um fenômeno que acontece com o ser humano, que é a interconexão entre a mente e o corpo. É como duas faces da mesma moeda. Assim, numa face estão os pensamentos e as emoções. São são as dinâmicas mentais, o que acontece na nossa mente. E na outra face da moeda está a respiração e as sensações corporais. Então, o que acontece na nossa mente tem uma influência direta no que acontece na nossa respiração e nas nossas sensações corporais. E o que acontece nas nossas sensações corporais também tem uma influência direta sobre o que acontece na nossa mente, sobre o que a gente pensa, sobre as imagens que a gente traz na mente, né? As emoções. E essa consciência da relação entre corpo e mente, isso é fundamental, esse ganho de consciência. Tanto para a gente encontrar mais paz interior, encontrar mais paz, assim, para lidar com as dores da vida, com as vicissitudes da vida, como também para lidar com os nossos relacionamentos, né? E assim, a técnica, eu estou assim, compartilhando algumas coisas porque eu realmente recomendo. Eu recomendo. Para quem quiser fazer uma busca parecida como essa que eu tô fazendo, eu recomendo. Então, eu estou falando alguns detalhes para incentivar quem queira conhecer. A técnica é uma técnica de meditação que a gente seguiu durante esses 10 dias. E ela tem duas partes fundamentais, né, principais. Então, primeiro, a gente começa desenvolvendo o domínio da mente. E como que a gente faz isso? Então, os primeiros 3 dias desse retiro, a gente só fica fixando a atenção na respiração, no ar entrando e no ar saindo pelas narinas. E sentindo as sensações físicas nas narinas, do ar entrando e do ar saindo, assim como ele entra e assim como ele sai. Então, nesse treino, que é um treino intenso, imagina só, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, só treinando a concentração mental focada na respiração, na sensação da respiração. E nisso a gente vai treinando o domínio da mente, porque assim, o pensamento ele é muito rápido, né? A gente começa a pensar em outra coisa, e uma coisa leva a outra. Isso aconteceu muito comigo, muito comigo. E aí, a gente percebe que o pensamento foi longe e volta para a respiração. E nisso a gente vai treinando a força mental, a força da mente. E isso é um requisito para esse trabalho, né? Que eu vou ainda explicar um pouco mais. E a segunda parte da técnica é, uma vez que a gente já conseguiu desenvolver um certo domínio da mente, um fortalecimento da concentração mental, a gente começa uma segunda parte que é observar as sensações do corpo, as sensações físicas, por todo o corpo, começando pela cabeça, até o rosto, os ombros, e se espalhando pelo corpo todo, até chegar nos dedos dos pés. E a gente passa dias e dias observando as sensações do corpo. E compreendendo uma coisa que o professor ensina, e para mim eu já tinha essa noção, mas ficou mais evidente isso, que é a natureza das sensações físicas, que é uma natureza transitória, é uma natureza efêmera. As sensações do corpo, elas surgem e vão.
elas surgem e passam. Elas têm essa natureza transitória. E compreender essa natureza das sensações, isso é muito transformador. Porque a gente desenvolve, e isso também é algo que a gente vai treinando na técnica, o professor vai ensinando como fazer isso, que a gente vai desenvolvendo uma coisa que ele chama de equanimidade. Equanimidade. O que significa equanimidade? É a gente aprender a não reagir às sensações físicas, às reações do corpo. Porque o que acontece instintivamente, quando a gente sente uma sensação desagradável, é ter uma reação de repulsa, uma reação de aversão. É como se a gente dissesse assim, não, eu não quero essa sensação, isso não é bom, eu não quero isso. E existe um impulso que acontece, é um impulso de aversão, de repulsa, de não querer aquilo. E essa repulsa, essa reação de repulsa a uma sensação desconfortável é que gera o sofrimento. Não é a sensação desconfortável que gera o sofrimento no ser humano. É a reação de aversão que a gente tem à sensação desconfortável. Então, assim, o caminho da libertação de todos os sofrimentos, essa é digamos assim, entre aspas, é a promessa do Buda. Né? Como é que a gente faz para se libertar de todos os sofrimentos? A gente precisa compreender a causa do sofrimento. Para poder se libertar do sofrimento, a gente precisa compreender a causa do sofrimento. E ele percebeu e ele ensinou essa técnica para a gente tomar consciência disso, de qual é a causa do sofrimento. E aprender a se libertar desse sofrimento. E aí, é isso que eu estou falando, é essa reação de aversão, de repulsa. Então imagina que alguém fala alguma coisa para mim que eu não gosto. Algo ofensivo, algo que gera em mim uma sensação desconfortável. Aquilo não foi bom para mim, gerou uma sensação desconfortável. A sensação desconfortável, ela é um fenômeno da natureza. É a própria vida se manifestando no corpo, na nossa estrutura material do corpo. Ela é natural. Agora, a forma como a gente reage à sensação é isso que gera o sofrimento. Então, se eu sinto aquela sensação e começo a gerar uma reação de repulsa, de aversão, isso naturalmente vai alimentar uma série de pensamentos, de eu ficar pensando naquilo que a pessoa disse, naquilo que a pessoa não deveria ter dito, naquilo que a pessoa é, o que ela deixa de ser. Isso traz uma série de pensamentos julgadores, condenatórios, de crítica, enfim, são aquelas imagens mentais que eu começo a alimentar na minha mente, e aquilo alimenta aquela sensação desconfortável e se transforma em raiva, em indignação, em revolta, em sentimentos mais dolorosos, que fazem mal para mim mesmo, Então, são essas reações que a gente tem às sensações desconfortáveis que causam o sofrimento. E quando a gente toma consciência disso, a gente pode fazer esse trabalho de se libertar dos sofrimentos. E segundo ele, que para mim é só uma fé que eu não tenho convicção, porque ainda é algo muito distante, mas se libertando desses sofrimentos, gradativamente, a gente chega à iluminação, chega à purificação, chega à salvação, né? Salvação de todo sofrimento. Então, essa reação de aversão é que gera negatividades, que gera impurezas na nossa mente. É a reação que a gente desenvolve, é que gera as impurezas na nossa mente. E não só a reação de aversão, tem a reação de avidez também.
Então tem essa dupla, a aversão e a avidez. De um lado, a aversão, que é uma reação, digamos assim, de negação, de repulsa, e tem a avidez, que é uma reação de desejo, de apego, alguma sensação agradável. Às vezes a gente tem um pensamento que traz uma sensação agradável no corpo. E se a gente não tiver consciência de si, a gente se apega àquilo, a gente começa a desejar aquilo, a gente começa a desenvolver uma avidez. E isso também não é saudável. Isso também não é saudável. Tanto a aversão quanto a avidez não são saudáveis. Porque a avidez também cria uma relação de apego àquela sensação física. Eu crio um apego à sensação física. E como a sensação é algo efêmero, transitório, assim como ela surge, ela passa, eu sofro, porque eu criei um apego àquela sensação. Então isso também gera sofrimento, isso também gera impureza na mente. Então qual que é a solução, né? Qual que é o caminho que o Buda ensina? É a equanimidade. É a equanimidade. É a gente não reagir. É a gente manter uma postura equânime de nem reagir com aversão e nem reagir com avidez, com desejo. Então, esse é o trabalho que a gente faz ao longo desses 10 dias. Esses 10 dias meditando é desenvolver essa virtude, essa habilidade da equanimidade diante das sensações que surgem ao longo da meditação, sejam assim sensações desconfortáveis, sejam sensações confortáveis, agradáveis, a gente não desenvolver aversão e nem apego. A gente simplesmente observar a realidade assim como ela é, assim como ela se apresenta no nosso corpo. Então, a equanimidade é uma não reação. É uma não reação. A gente aprender a não reagir. E esse são dois, é como se fosse assim, duas rodas de uma carroça. O professor ele usa essa metáfora. É como se fosse duas rodas de uma carroça. Se uma roda estiver pequena e a outra grande, a carroça não anda direito. Ou se só tiver uma roda. Ou se forem duas asas do mesmo pássaro. Se só tiver uma asa, o pássaro não voa. Ele precisa das duas asas para voar. Então, esses dois lados, que a gente pode entender como as duas rodas da carroça ou as duas asas do pássaro, são a consciência e a equanimidade. Então, a gente está o tempo todo, nessa técnica de meditação, a gente está o tempo todo fortalecendo essas duas coisas. A consciência e a equanimidade. A consciência do que acontece no momento presente no nosso corpo, que são as sensações físicas. E a equanimidade, a não reação àquilo que acontece no momento presente, em cada momento, momento a momento. A gente não reagir a isso. E aí o interessante é que, assim, é como qualquer prática, né? Qualquer curso que a gente faça. Por exemplo, um curso de comunicação não violenta, como esses que eu dou, outras pessoas dão também. Ou qualquer, assim, vários cursos que a gente vê por aí. A gente pratica naquele ambiente seguro, dentro de um contexto facilitador da prática. Por exemplo, esse retiro de 10 dias em que a gente não fala com ninguém, não se olha nos olhos, não tem qualquer tipo de comunicação com as outras pessoas. Então isso facilita a introspecção, facilita a gente olhar para si. Então quando a gente pratica dentro desse ambiente facilitador, a gente exercita, a gente desenvolve a musculatura, é como se fosse uma musculatura. A musculatura da consciência e a musculatura da equanimidade. E a proposta, né? Essa é a perspectiva, é a promessa. Agora eu estou pagando para ver, né? Paguei para ver, agora estou experimentando na vida real.
Depois eu posso dizer daqui a alguns anos eu posso dizer qual foi o efeito disso. E se eu conseguir manter essa prática. Mas por enquanto eu estou só com essa expectativa, né? Que essa prática na meditação, isso tenha reflexo na prática, na vida cotidiana. Ou seja, na vida cotidiana, a gente, assim, tendo conhecido esse caminho interno de autoconsciência e de não reação, né, de equanimidade, a gente tende a ter mais condição de trazer isso para a nossa vida cotidiana. Diante de uma vicissitude da vida, de uma dificuldade, de um desafio da vida, que a gente tem sempre muitos desafios na vida, todos têm dificuldades, né? E que geram sofrimento, geram sensações desconfortáveis. Diante de relacionamentos, que todos nós temos relacionamentos, e muitas, assim, é comum nos relacionamentos, faz parte dos relacionamentos, a gente se deparar com conflitos, a pessoa dizer algo que não me agrada, por exemplo. Então, na prática da vida cotidiana, a gente ter essa consciência, a cada momento, a cada instante, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? E aí é interessante porque nessa meditação guiada, né, nessa técnica, o professor ele vai ensinando de uma forma muito didática. Nossa, eu realmente recomendo muito para quem quiser. Ele vai ensinando de uma forma muito didática como perceber as sensações do corpo. Às vezes uma sensação aparece na forma de um formigamento em alguma parte do corpo, ou uma sensação de tensão, de contração ou de expansão, ou uma coceira, ou uma sensação de calor ou de frio, ou uma sensação de peso, de pressão, ou uma sensação de leveza. Então a gente vai treinando a nossa atenção para perceber essas sensações físicas. E isso é muito útil. Isso é muito útil na vida cotidiana. A gente, diante de um relacionamento, diante de um diálogo, diante de um conflito, a gente perceber em tempo real, ter essa capacidade de autoconsciência, de perceber o que está acontecendo dentro de mim, as minhas sensações físicas, os meus sentimentos, né? Eu perceber as minhas emoções enquanto as emoções estão acontecendo dentro de mim. Imagina só o ganho de empoderamento, de poder pessoal, a gente ter consciência de si, momento a momento. Eu quero isso para mim, sinceramente eu quero isso para mim. Imagina o poder que isso traz para uma pessoa, a gente ter consciência das próprias sensações, a gente ter a capacidade de não reagir, não ser tomado por uma emoção forte, não agir por impulso, a gente poder observar aquilo que acontece dentro da gente e ter, assim, escolhas conscientes. Escolhas conscientes. O que eu faço com isso? De forma consciente, de forma equilibrada. Olha, eu quero desenvolver isso, sinceramente. E eu desejo aí para todos que verem esse vídeo, eu desejo que vocês também tenham essa busca. Isso pode ser muito, muito transformador. E assim, a dificuldade, assim, quando a gente lida com nossas emoções, por que é tão difícil? Por exemplo, quando aparece um sentimento de raiva, alguém faz alguma coisa que surge uma raiva, uma emoção de raiva dentro de mim. Por que é tão difícil lidar com isso? Por que muitas pessoas têm dificuldade e acabam sendo tomadas pela raiva e agindo em função da raiva e tendo atitudes prejudiciais que causam dano para outras pessoas, causam dano para si mesmas? Por que é tão difícil lidar com essas emoções fortes? Porque, assim, geralmente a gente não tem consciência quando surge uma emoção forte dessa, quando surge uma impureza na nossa mente, né? E a gente é tomado por ela, né? Então é difícil observar a raiva,
É difícil observar alguma emoção, porque é algo abstrato, é algo muito abstrato, a gente não consegue observar algo abstrato. Então, a gente tende a colocar a nossa atenção, a colocar o nosso pensamento no objeto da raiva, naquilo que provocou a raiva na gente, naquilo que disparou a raiva na gente. E a gente coloca a atenção naquilo e aquilo gera mais raiva. Porque quando a gente pensa naquilo, aquilo alimenta aquela emoção de raiva. É um ciclo vicioso. O pensamento alimenta o sentimento e o sentimento alimenta o pensamento. É muito interessante como isso acontece. Então isso só faz aumentar a raiva. Então qual que é a solução? Como é que a gente faz para lidar com isso? É a gente observar as sensações físicas que surgem com a raiva. Naquele momento que surge a raiva, a gente observar as sensações físicas que surgem com a raiva. E ao observar esse fenômeno, porque é um fenômeno que acontece com a gente, ao observar esse fenômeno, e só observar sem reagir, e isso é um treino, isso é um treino, isso é um treino, não é fácil. Não, é difícil isso é um treino, mas é possível. Ao observar as sensações físicas que acontecem no corpo quando surge um sentimento de raiva, assim, as impurezas mentais, esses pensamentos cheios de negatividade, eles vão perdendo a sua força. Gradativamente isso acontece. E é interessante que nessa meditação, nesse retiro de 10 dias, a gente tem a oportunidade de observar isso acontecendo e constatar pela nossa própria experiência. Não é assim, algo que nem, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, é algo mais intelectual, né? Está chegando para vocês assim. Mas fazendo isso, essa experiência que eu tive, por exemplo, que qualquer um pode ter, a gente experimenta no corpo e vê como é que acontece isso. Esse fenômeno de observar as sensações físicas e observar aquela emoção que surgiu perder a sua força, se dissolver. Comigo aconteceu algumas vezes, assim. Eu estava meditando, né, já há um tempo, às vezes 2 horas seguidas na mesma posição, e chega uma hora que começa a doer o joelho, começa a doer a perna, começa a doer a coluna. E no começo, nos primeiros dias, para quem não tem experiência, como eu não tinha, era impossível ficar parado muito tempo. Dava vontade de se mexer, trocar de posição. E ao longo do tempo, a gente vai treinando essa capacidade de não reação. E eu cheguei, assim, em alguns momentos, a sentir uma dor muito forte na perna, no joelho. E aí, seguindo essa técnica de observação, ele fala assim, é muito, muito, muito interessante. Assim, ele fala, observa a dor. Não reaja à dor. Apenas observa. Aonde ela começa? Observa. Onde ela começa? Qual é a extensão dessa dor? Até onde ela vai? Percebe no seu corpo. Aonde ela está mais forte, mais aguda? Como ela se manifesta? Você sente o quê? Uma palpitação? Você sente um calor? Você sente um formigamento? E aí eu comecei a observar a natureza daquela dor. Só observar. E eu percebi em alguns momentos que, diante daquela dor intensa, surgia, assim, automaticamente, aquele sentimento de repulsa, de aversão. Aquela coisa assim, não, eu não quero essa dor, isso não está bom. Né? Uma rejeição àquela dor. E eu percebi, eu observei aquele sentimento de aversão, de repulsa, se manifestando através de sensações físicas também. Como se fosse assim um jato eu não sei se é adrenalina, eu não sei qual hormônio, não sei descrever em termos técnicos, mas assim, um jato de uma
de hormônios, alguma sensação que se espalhou pelo peito, assim, aquele calor misturado com formigamento, com tensão. E eu percebi aquilo irradiando nos ombros, nos braços, nas coxas. E eu percebi aquele sentimento de repulsa à dor que eu estava sentindo. E eu continuei observando aquela repulsa que eu estava sentindo. E aos poucos, na observação, aquela repulsa foi se desfazendo, foi se desintegrando, foi se dissolvendo. E aquela dor também foi se dissolvendo. E nessa dissolução da dor e da aversão, eu percebi assim aquela dor se transmutando, mudando de forma, se transmutando em energia. E comecei a sentir um fluxo de energia circulando no corpo inteiro, em todas as partes do corpo, da cabeça aos pés. Uma sensação de leveza, de paz interior, uma energia assim, indescritível, é difícil de descrever. Uma energia muito intensa, no corpo todo. E assim, depois tem as meditações e tem os momentos que a gente pode fazer perguntas para o professor, né? E eu perguntei para o professor, teve um dia que eu perguntei para o professor, eu descrevi aquilo, essa vivência que eu tive algumas vezes, de transmutar a dor e a aversão em energia e sentir esse fluxo de energia e tudo mais. E eu perguntei o que é esse fluxo de energia? O que é isso? É algo que a gente sugestiona? Por exemplo, será que eu fiquei sugestionado a sentir aquilo, que eu queria sentir aquilo e eu criei aquela sensação no corpo? O que é exatamente? Ele falou que não. Aquilo é a própria realidade do corpo, que acontece o tempo todo, fluxo de energia circulando no corpo, a própria vida circulando no corpo o tempo todo, mas é que a gente no dia a dia não percebe, não está presente, não está com a atenção treinada para perceber. E nesses momentos de meditação em que eu pude, não em todos os momentos, mas em alguns momentos em que eu consegui fazer isso, de ter uma presença, uma atenção ao momento presente, eu pude sentir essa energia. Então, foi uma experiência muito bonita, muito bonita. E eu acredito que vai me ajudar na vida cotidiana, essa autoconsciência, né? A não reagir, a ter cada vez menos atitudes reativas e cada vez mais atitudes ativas, conscientes do que eu estou sentindo, daquilo que eu quero construir para a minha vida, daquilo que eu quero causar nos meus relacionamentos, né? Então, eu ainda quero... eu ainda estou assimilando tudo isso, eu ainda quero trazer isso com mais didática, com mais propriedade nos meus cursos de comunicação não violenta, porque eu também ensino as pessoas a trazerem essa autoconsciência para os seus relacionamentos, né? Para a sua forma de se comunicar, para conseguir se expressar de forma autêntica. Né? Isso é uma coisa da comunicação não violenta, a expressão autêntica. Para se expressar de forma autêntica, a gente precisa ter consciência de si. Precisa ter consciência do que está vivo dentro de si para poder expressar isso para outra pessoa. E isso é muito importante dentro de um relacionamento, dentro de um diálogo, dentro de uma resolução de um conflito, né? Então, eu ainda pretendo trazer isso com mais propriedade, né, para quem se interessar por isso, mas por enquanto eu estava precisando colocar para fora. Já faz alguns dias eu estava assim, assimilando isso, elaborando, e eu estava precisando colocar para fora e compartilhar. Porque eu acredito que se uma pessoa assistir esse vídeo, se interessar e for conhecer essa técnica do Vipassana e se sentir transformada, então já valeu a pena eu ter dedicado esse tempo de gravar esse vídeo. Mais uma contribuição mesmo para a paz aí, para a felicidade de todos. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar em alguma coisa, né, pode me escrever aí no inbox do Instagram.
Quem tiver interesse em conhecer meus cursos também, minhas contribuições, através de cursos, de capacitações, tem meus links aí na minha bio também. E fique à vontade para entrar em contato comigo, qualquer necessidade, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom. Bom dia.